Olá, muito bem-vindo você, muito bem-vinda você que nos acompanha. É sempre um prazer a gente conversar quando o assunto é liberdade emocional. A liberdade emocional é fundamental na vida da gente. É um tema que para muita gente ainda é uma novidade, mas a gente vai conversar com um especialista que vai nos explicar mais sobre isso. Hoje, nosso convidado, Dr. José Silveira Passos. Dr. José Silveira é professor, é psicólogo, psicoterapeuta há mais de 30 anos e ajuda pessoas a mudar o seu mindset em questões que impedem a evolução nas várias áreas da vida, como área financeira, profissional, área pessoal, relacionamentos. Dr. José Silveira Passos, muito bem-vindo, um prazer receber o senhor aqui. Olha, o prazer é todo meu, Luciano, de estar aqui com você para a gente conversar sobre esses temas importantes, né? Temas muito importantes. Que o tema de hoje vai ser... É verdade, Qual vai verdade, ser? Qual vai ser é mesmo? verdade. Hoje nós vamos falar aqui... Me conta que eu também não sei qual é o tema. Pois é, é bom Vai quando a pegar gente de surpresa, hein? É bom quando pega de surpresa, porque assim a gente traz logo aquilo que as pessoas estão pedindo nas redes sociais, aquilo que mais tem sido comentado. Hoje a gente vai falar sobre zona de conforto. Olha, esse assunto é um assunto que de tempo em tempo vem à tona, volta à baila, e tem uma declaração que eu quero abrir o nosso bate-papo com essa declaração que se espalhou aí pelas redes sociais. Começa assim: apenas tente algo novo. Não tenha medo. Saia da sua zona de conforto e voe. Essas palavras são de Michelle Obama, ex-primeira-dama dos Estados Unidos. Essa frase, doutor José Silveira, ela circulou bastante nas redes sociais, especialmente no LinkedIn. LinkedIn é uma rede social profissional, que circulou bastante. A ideia que ela traz questiona essa posição que ocupamos e o porquê de a gente não se arriscar mais, não se arriscar tanto assim em coisas novas. Agora, quando a gente fala de zona de conforto e fala de risco, o que é zona de conforto? Para a gente começar esse papo. Zona de conforto, o que é isso? Muito bem, esse é um tema bastante instigante e está bastante em voga, né? E essa declaração da Michelle Obama realmente mexeu com o imaginário das pessoas a respeito disso, né? Mas eu quero primeiro começar o seguinte, que é isso aí, o que é zona de conforto, né? Primeiro vamos falar de um fenômeno chamado adaptação hedônica. Hedônica com H. Hedônica. Hedonismo, vem de hedonismo, né? Que é uma filosofia de vida que, vamos dizer, defende a busca do prazer como finalidade da vida humana, tá? Sim. Então, mas aqui no caso é uma adaptação hedônica, né? Que é o seguinte, é uma tendência que o ser humano tem de se adaptar às coisas boas que acontecem à sua vida. Por exemplo, vou dar um exemplo para que isso fique mais, vamos dizer assim, claro. Imagina que aquela pessoa que está preparando para fazer aquele concurso público dos sonhos. E aí ele vai lá, faz a prova e no dia que sai o resultado, ele depara lá com o nome dele na lista dos aprovados. Aquele momento é um momento de euforia, de alegria, né? Tem aquele negócio, a pessoa fica realmente eufórica, porque passou no concurso e tal. Bom, aí ele vai, em concurso público, normalmente tem aquela hora de tomar posse do cargo, Isso. toda, e ele continua empolgado. E vai lá, começa a trabalhar. Quando ele começa a trabalhar, ele continua empolgado. Vamos supor que é para ele atender ao público. Então, ele está sempre alerta, chega uma pessoa, ele já está chegando junto para atender, ver o que a pessoa está precisando, para poder atender a pessoa da melhor forma possível. À medida que o tempo vai passando, né, ele vai, de repente, começando a perder aquela empolgação inicial que ele tinha. Né? Às vezes, quando ele recebe o primeiro salário, que é um salário bom, né? Ele fica empolgado, porque agora eu posso comprar aquilo que eu Agora?
agora eu posso, de repente, viajar, tal, e aí vai. Com o passar do tempo, depois de 1 ano, 2 anos, aquela empolgação dele já acabou. Ele está lá sentado na cadeira dele, chega alguém para ser atendido, ele faz de conta que não viu, vai fazendo corpo mole, mas aquilo que ele tanto queria, o salário bom, o emprego para o resto da vida, está lá, continua igual. Mas a empolgação dele não é mais a mesma. Então, isso chama-se adaptação hedônica, ou seja, a pessoa acostuma com aquilo que é bom e não passa a não dar mais valor àquilo. Ou seja, é uma coisa que às vezes passa despercebido, né? É como se nós acostumássemos com aquilo que é bom e deixamos de valorizar a presença disso em nossa vida. A mesma coisa pode acontecer nos relacionamentos, tá? A pessoa, quando começa um relacionamento, muitas das vezes, é empolgada, a paixão, aquele O negócio, início, aquele o fogo. início, aquela coisa, né? Tudo que a pessoa diz é legal, é bacana, mas com o passar do tempo, as coisas começam a esfriar. O relacionamento é bom, não é ruim, é bom, mas ele meio que acostuma com aquilo e vai se acomodando. É aí que entra a ideia, né, dessa história de acomodar, de você estar na zona do conforto. Quando a gente fala zona de conforto, leia-se acomodação. É a mesma coisa, tá? Então, é uma tendência do ser humano a ocupar esse lugar. Então, mas é preguiça, é falta de vontade. É sim, mas é uma tendência que o ser humano tem de fazer isso, tá? Então, quando a Michele fala lá, faça qualquer coisa, não passe adiante, arrisque mais. Isso cognitivamente é muito bonito, mas o cognitivo não dá conta disso, não dá conta de fazer isso. É preciso que seja o quê? Que tenha um viés emocional. Porque aqui no cérebro, nosso cérebro costuma enganar a gente, tá? Porque está nas entranhas, está no sistema límbico, envolvendo todo o nosso processo emocional. Por isso que falar isso para a pessoa, às vezes não adianta nada, entra com um ouvido e sai para o outro. Entende? Quando a gente traz esse assunto, começa a falar, explicar tecnicamente, cientificamente o que acontece, é que realmente eu acho que elucida mais. Porque, como o senhor falou, trazer isso como uma informação fria, vamos dizer assim, não resolve a circunstância, não resolve a situação. Eu estava vendo aqui, por exemplo, eu tenho aqui uma afirmação e eu queria que você comentasse, Silvério. O ser humano tende a buscar o seu conforto e estabilidade. Dentro do que você falou, é uma questão da acomodação. Agora, ultimamente, está numa zona de conforto, né? Não ultimamente, né? De um bom tempo para cá, as pessoas dizem que, poxa, mas está acomodado. E falam disso de uma forma pejorativa e condena quem está numa zona de conforto, como se fosse uma zona de preguiçosos, vamos chamar assim. É sempre assim? Ou a gente confunde zona de conforto com zona de comodismo? Ou é tudo a mesma coisa no frigir dos ovos, vamos dizer assim? Como você disse, no frigir dos ovos é a mesma coisa. É a mesma coisa. Nada. Só mudou a maneira de falar. É a mesma coisa. Mas acontece que de uns tempos para cá, com o advento aí da internet se expandindo de uma maneira assustadora, principalmente aí pós-pandemia, isso, na pandemia propriamente dito, né? Mas antes já tinha isso rolando por aí há muito tempo, que é uma coisa que tem um filósofo sul-coreano chamado Shu Han. Byung-Chul Han é um filósofo sul-coreano e que ele tem uma obra
cujo título da obra é A Sociedade do Cansaço, tá? É uma obra contemporânea, que ele Uhum. fala da violência neural. O que é isso? Você já observou nas redes sociais que todo mundo lá é bacana, que todo mundo na rede social é alegre, é Vidas perfeitas. empreendedor, Vidas perfeitas. você não vê ninguém acomodado na rede social, mas isso vamos dizer assim, é uma cortina de fumaça para a própria pessoa não ver ao seu verdadeiro self, aquilo que está dentro. Ou seja, por exemplo, essas palavras da Michelle Obama ressoou no mundo, mexeu com a cabeça de todo mundo. Mas vai ver se alguém realmente, com essas palavras, ele passou a interagir de uma maneira diferente na sua vida. Se você pode ser que um ou dois, meia dúzia de pessoas tenha feito isso, mas é muito pouco, né? Vamos combinar? Ela ouviu aquilo, ele ouviu aquelas palavras, que legal, maravilhoso. E você sabe que isso que você falou aí, né? Hum. Você acabou de falar ainda há pouco, é o que acontece hoje. Hoje é a sociedade do positivismo. Ou seja, tudo é bacana. As redes sociais É transmitem isso o tempo impressionante. É. todo. O positivismo de uma maneira equivocada. E as pessoas compram essa ideia. Por isso, eu recebo aqui no meu consultório executivos de empresas multinacionais ferrado emocionalmente, ferrado mentalmente, com burnout. Por quê? Porque entra nesse frenesi, por isso que chama sociedade do cansaço, que a pessoa, ele passa a exigir cada vez mais dele mesmo. Ele tem que performar, ele tem que ser aquele cara, tem que ser o Aquele. melhor. É isso. E isso ele vai cada vez mais exigindo de si mesmo, de tal maneira que quando ele, se é que ele vai perceber, ele está num processo de depressão, está num processo de ansiedade, ele está com pânico, enfim, é o famoso burnout que está muito na onda aí, né? Isso é a violência neural, ou seja, antes era problemas virais que existiam, né? Bactérias, vírus, aquela coisa toda. Hoje, a sociedade implanta na cabeça de todos nós isso, que não deixa de ser um vírus, né? Que a Sim. pessoa tem que estar no topo, ele tem que ter poder. E isso é só uma coisa que não tem embasamento, não tem sustância. Ou seja, a pessoa não consegue manter isso. Não tem um Então, estofo, né, Silveira? isso. Por isso a obra do Churran é uma obra contemporânea que ela fala disso o tempo todo e eu recomendo, inclusive, quem estiver nos ouvindo e gostar de ler filosofia, leia A Sociedade do Cansaço. Tem traduzido em português aí, tá? Tem em Muito português. legal. Tem em português. Pois é, Uhum. a gente está falando aí, quando você traz essa questão de estar no topo Uhum. e tudo mais, né, me Sim. remete à questão, né, da zona de conforto profissional. Né? Porque na maioria das vezes, quando se fala em sair da zona de conforto profissional, muita gente parte para uma nova colocação e muita gente parte para empreender, abrir um negócio próprio. Né? E Perfeito. muitas vezes quem não empreende é visto como o preguiçoso, aquele que está na zona de conforto. Como é que é isso? Isso. A gente não está forçando uma bandeira de empreendedorismo para quem, de repente, não tem vocação, não tem competência para isso? É porque é uma forçação de barra Sim. e, diga-se de passagem, equivocada. Uhum. Porque para a pessoa, tudo demais não presta. E tudo de menos também é pior ainda. Ou Também. seja, tem que encontrar um equilíbrio dentro disso aí. E esse equilíbrio, eu diria que 99% desse equilíbrio
só se conquista através do autoconhecimento. Se a pessoa não prezar pelo autoconhecimento, ele vai passar por esses lugares, por essas situações, e não vai perceber o que está acontecendo com ele. É o que normalmente eu vejo aqui no meu consultório. A pessoa está numa euforia danada, de repente entra num processo de depressão. Como assim? O cara estava com uma energia, né? Estava bem. Estava igual um foguete, o cara, e de repente, pô, murchou. É por isso, porque não dosou. O próprio, ele não se conhece. Os gregos já diziam isso, né? Sócrates já dizia, conheça a ti mesmo. Ou seja, isso é autoconhecimento, isso é educação emocional, isso é buscar a liberdade emocional, é você poder navegar em tudo isso de uma maneira equilibrada, de uma maneira dosada, de tal maneira que as pessoas podem olhar para você assim, você vai ser produtivo, você vai ter a liberdade de fazer aquilo que você gosta, porque você tem o autoconhecimento, e o autoconhecimento ajuda em muito. Porque a gente fala assim, autoconhecimento, muitas pessoas olham assim até meio de lado, né? Acha que acha que é. Isso é jargão de psicólogo, jargão de terapeuta, Eu jargão vejo, José Silveira, e isso. Muita gente que quando se fala em autoconhecimento, associa de uma forma pejorativa, associa a autoajuda e leva as duas coisas para um lado de algo pejorativo. Tanto a autoajuda quanto o autoconhecimento é considerado como algo, não, pejorativo, isso é papo, isso é, como você falou, jargão de coach, jargão de psicoterapeuta, enfim. Mas não é bem por aí, né? O que eu vejo, aliás, não é nada por aí. O que eu vejo, e eu queria saber se a gente pode voltar um pouco atrás, como você está falando do autoconhecimento, quando você trouxe aí esse exemplo de profissionais, a gente está falando aqui da área profissional, da zona de conforto na área profissional, profissionais, às vezes, que estão sendo vistos como alguém que está, como você falou, como um foguete, está numa ascensão incrível, impressionante, indo bem nos negócios e tem aquela imagem do dito sucesso. E aí você falou da palavra euforia. Eu vejo pessoas que às vezes falam, poxa vida, fiquei muito eufórico ontem, estava com a minha família, meus filhos, e eu percebo que as pessoas confundem. Creio eu que não é a mesma coisa, e aí você como especialista pode esclarecer melhor, confundem euforia com alegria. O que teria de diferente entre euforia e a alegria? Isso. A euforia é algo que não tem substância e não tem uma duração adequada. É algo que dá assim aquele pico e depois cai e desaparece. A alegria é algo mais duradouro. A pessoa entra num processo de alegria, ou seja, a energia positiva está num nível adequado e perdura, tá? Então, a emoção, a alegria é muito diferente de euforia. Tem pessoas que entram num processo de euforia e perde o senso de realidade, tá? A pessoa que está alegre, ela não perde o senso da realidade. Ela está sempre com os dois pezinhos no chão e contato com a realidade. E voltando um pouco dentro desse contexto de zona de conforto, né? Para a pessoa sair da zona de conforto, se é que ela quer sair, e a maioria das pessoas diz que quer, ela sabe o que tem que fazer, sabe como fazer, sabe tudo, mas não faz. Mas não faz. Isso é também um processo que está dentro desse contexto nosso, que é um processo que o ser humano, se bobear, ele cai naquele processo de dependência e codependência. Determinadas famílias têm um viés de produzir pessoas dependentes.
E essas pessoas são criadas nesse seio, são mães e pais ou substitutos que super protegem os filhos, né? Os filhos têm tudo à mão e à hora, ou seja, a criança não pode ser frustrada, ou seja, não sabe receber não, e quando recebe um não, às vezes é descabido, né? Então, essas pessoas que têm esse movimento têm uma tendência, quando ficar adulto, a entrar na zona de conforto, ou seja, se acomodar. Ele se acomoda, inclusive, com aquele empreguinho que está lá, que dá para ele pagar as contas, dá para ele pagar o boleto, dá para pagar um colégio mais ou menos para os filhos, mas ele quer fazer uma viagem, não dá. Ele quer fazer não sei o que, não dá. Mas ele não tem o movimento de usar a sua capacidade que ele tem para evoluir. Ou você falando de você, sair da zona de conforto. Fazer aquilo que a Michelle Obama falou, né? Arriscar mais, fazer coisas diferentes, essa coisa toda. Porque ele tem um movimento, e esse movimento de dependência tem sempre um codependente, né? Quem é dependente, ser dependente emocionalmente, ser dependente financeiramente, ser dependente de alguma maneira, tem aquela pessoa que propicia isso para ele, né? Isso pode ser, inclusive, uma empresa. Isso pode ser, inclusive, a tendência de um país, tá? Ser o papai da coisa, ser o paizão da situação, né? Isso, se bobear, a pessoa embarca nisso e fica na sua zona de conforto. Eles costumam reclamar pra caramba. Não gosta do emprego, o salário é baixo, e o chefe é uma porcaria, e não sei o quê. Mas não sai. Mas não faz nada para mudar isso, tá? Porque fazer alguma coisa nesse sentido implica em algo que as pessoas têm um certo medo. Sabe o que é? O autoconhecimento. Era olhar para dentro de si, e a pessoa nem sabe que tem medo de olhar para dentro de si. É um processo não consciente. Porque quando a pessoa é convidada a olhar para dentro de si, ele vai ver coisas. Certamente vai encontrar coisas que ele não vai gostar. Entende? Coisas que ele não quer ver. Isso, é por isso que eu digo que zona de conforto, vamos dizer assim, a acomodação, tem muito a ver também com o quê? Com procrastinação. A procrastinação é a prima de primeiro grau da acomodação. Se não coladinha ali. Se não foi, irmã. Se não foi, irmã. A procrastinação é a mesma coisa da adaptação hedônica, que o nosso cérebro, ele é programado, se você olhar lá para os primórdios, quando o homem vivia em cavernas, né, ele tinha que poupar energia para ele poder sobreviver. Porque ele precisava de energia quando ele precisasse de atacar ou correr, se defender, ele precisava ter energia. Então, o cérebro aprendeu isso, que é importante poupar energia. E há uma tendência do ser humano a se acomodar, por quê? Com isso ele está poupando energia. Poupando energia para quê? Para se ele precisar sair correndo, vir uma fera. Só que isso não existe mais, né? Isso é outra coisa. Ele cria, inclusive, esses monstros dentro da própria cabeça. E por isso que eu digo que a história nos mostra que o autoconhecimento faz a diferença na vida de qualquer pessoa. É por isso que eu estou sempre falando em autoconhecimento, estou sempre falando em educação emocional. Eu falo adquirir a sua liberdade emocional, ou seja, ter uma vida. Se a gente pensar assim, eu vou fazer uma provocação, né? A vida boa.
uma vida boa? O que é uma vida boa? É verdade, isso é uma provocação e tanto, né? Porque tanta gente fala que, poxa, o que eu quero é ter uma vida boa. E muitas das vezes, quando se fala, o senso comum interpreta que ter uma vida boa é malandragem, é o sujeito malandro, não quer nada combatente, né? É aquela história que é a boa vida, né? É o vida boa, é o boa vida. Mas aqui no contexto que eu trago para cá, a vida boa é aquela vida que vale a pena ser vivida, tá? A vida que vale a pena ser vivida é uma vida boa. E qual é a vida que vale a pena ser vivida? É aquela... Aí eu volto no ponto, né? É quando você encontra o seu lugar no mundo. O que é encontrar o seu lugar no mundo? É ficar lá na zona de conforto? Não, não é. Eu te garanto que ficar na zona de conforto não é encontrar o seu lugar no mundo. Você está ali por outras razões, tá? Encontrar o seu lugar no mundo é você fazer o que gosta, é você viver com quem gosta, é estar aonde você gosta, é aquele trabalho que você tem, que você não fica esperando sexta-feira à noite para ir embora para casa para ir para o happy hour. Né? Para dizer graças, hoje é sexta-feira. Puta, né? Aí segunda-feira, meu Deus, hoje ainda é segunda-feira. Ainda é segunda, amanhã ainda é terça, não sei o quê. Ou seja, isso não é vida boa. É sinal que você não está no lugar onde você de fato quer estar. Não é. Porque aquele lugar onde você quer estar, você pensa assim, tomara que o tempo não acabe. Tomara que não acabe nunca. Tomara que não acabe, porque aqui está tão bom. Eu, quando começo a dar uma aula, quando eu começo a atender um paciente, quando eu começo a dar uma palestra, eu não vejo o tempo passar. Às vezes as pessoas se veem, olha, está na hora, porque aqui o meu lugar, eu encontrei o meu lugar. Então, quer dizer, Silveira, que você tem uma vida boa? Eu julgo que sim. Eu julgo que eu tenho uma vida que vale a pena ser vivida. Agora, eu quebrei a cabeça por aí por muito tempo e me equivoquei, fali financeiramente, uma série de coisas para encontrar esse lugar, mas não desisti. Não. E tem gente que passa pela vida, passa pela vida e não encontra o seu lugar no mundo. Passa pela vida. E às vezes, quando morre, aí você fala, fulano morreu. Fulano morreu. Nem que eu não vi ele mais. Ou seja, não tem um legado, né? Tem um Cortella, todo mundo é bem conhecido. Cortella, sim. Cortella, normalmente, ele fala, né, sobre a vida boa, e ele fala o seguinte, qual é a sua obra? Qual é o seu legado no mundo? Né? Qual é o seu legado que você está deixando no mundo? Isso. E a sua marca. Muito bom. E isso é muito importante, ter um propósito da vida no mundo, né? Por que você está por aqui? Não é para ficar na sua zona de conforto. Agora, para sair da zona de conforto, muitas das vezes as pessoas não querem ouvir como sair da zona de conforto, não. Sabe por quê? Porque é desconfortável sair da zona de conforto. Da zona de conforto. Parece óbvio, mas para muita gente é importante, é fundamental essa marca que você está fazendo, essa observação. É desconfortável sair da zona de conforto. Parece um jogo de palavras, mas não é só isso. Bem, a gente hoje está conversando aqui com você, Silveira. Dr. José Silveira Passos, que é professor, psicólogo, psicoterapeuta há mais de 30 anos, ajuda as pessoas a mudar o seu mindset em questões que impedem a evolução em várias áreas da vida, as áreas que interessam na nossa vida, a vida financeira, a vida profissional, pessoal, claro que os relacionamentos como um todo, e a gente está falando de zona de conforto. Agora, Silveira, você mencionou aí que as pessoas, né, é desconfortável sair da zona de conforto. Com essa sua experiência de mais de 30 anos aí de consultório, como psicoterapeuta, o que é o medo? Se nós pudéssemos identificar
os medos mais recorrentes das pessoas quando elas percebem que a vida está agarrada em um desses campos, vida financeira, vida profissional. Existe alguma coisa em comum que você percebeu nesse tempo todo de atendimento? Sim, tem muitas coisas em comum. E uma das coisas mais comuns que a gente encontra, que eu encontro nos consultórios, é a pessoa tem medo de ser criticada, medo do que os outros vão pensar. Esse é um medo recorrente nas pessoas. E muitas das vezes a pessoa está com um problema financeiro, por exemplo. Ele está com um problema financeiro, mas ele não quer falar disso, ele não fala da sua vida financeira, porque tem medo de ser criticado. As pessoas vão pensar o quê? Que ele é um fracassado, que ele é um débil, que ele é não sei o quê. Então, ela não fala da sua vida financeira por medo. Você já pensou uma pessoa que tem problema financeiro e não fala, pode falar disso? tem medo de falar? E você imagina resolver, né? Como vai ser. E assim a gente pode estender isso para outras situações. Porque estar na zona de conforto, a pessoa já acostumou com aquilo, né? É a adaptação hedônica que está ali rondando o tempo todo. Se você observar uma pessoa que ganha na loteria, quando ele ganha na loteria, ele fica eufórico, maravilhado, faz plano, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, fica felizaço, né? Isso. Fica eufórico, na verdade. Eufórico, na verdade. E com o passar do tempo, alguns deles, e que é uma grande parte, perde tudo. Por que perde tudo? Porque não atualizou o interno. Ele estava numa condição interna, antes de ganhar na loteria, que estava ali tranquilo naquela situação, na zona de conforto. Esse dinheiro, essa bolada que ele ganhou, mudou o externo, mas o interno continuou igualzinho. Então, significa que ele vai manejar o externo e colocar no mesmo patamar que estava antes. Ele não sabe disso, tá? Que faz isso. Mas a maioria das pessoas fazem isso. Por quê? Porque entra naquela zona de conforto, ou seja, e vai gastar dinheiro, vai entrar em negócio falido, vai fazer um monte de coisa, porque não tem autoconhecimento, não atualizou o seu mindset. Ele é um mindset que tinha pouco dinheiro. Agora ele tem que atualizar esse mindset para quem tem muito dinheiro, e que é uma mudança muito grande. Não é uma mudança fácil de fazer, não, tá? Agora, aquelas pessoas que conseguem fazer essa mudança interna, ele consegue manter a riqueza e até aumentar e evoluir como pessoas, tá? Sim. Silveira, você falando disso, na verdade, quando você começou a falar do mindset e que quando não existe essa mudança de mindset, acaba que inconscientemente, ou de uma forma não tão claramente consciente, vamos dizer assim, a pessoa acaba procurando maus negócios ou entrando em rascadas, o que faz com que ela volte para um patamar anterior. E na hora que você estava falando disso, eu me lembrei de uma comparação com um termostato. É como se fosse isso mesmo? Como se fosse um termostato, assim, do tipo, bem, acostumei com 20 graus. E aí, de repente, agora eu posso ficar com 16 graus, se esse for o meu objetivo. Então, agora eu tenho 25 graus, mas eu estou acostumado, adaptado aos 18. E aí, algo parece automático que me coloca de volta naquele patamar estabelecido anteriormente. O mindset, quando não é mudado, a gente poderia fazer essa comparação, é isso que acontece? A pessoa volta ao ponto anterior porque alguma coisa não mudou internamente. Sim. Eu costumo falar o seguinte: o que comanda o externo é o interno nosso, tá? Sim. Se você contrata um executivo que tem vamos dizer assim, um interno alto e a empresa está
caminhando para a falência, esse executivo vai ter condições de manejar essa empresa e colocar ela no prumo outra vez. Agora, se você tem uma empresa, vamos dizer assim, que está lá no topo, você coloca um executivo que tem uma baixa condição interna, ele vai manejar essa empresa para baixo. Ou seja, lembre-se disso, gente. O que comanda o externo é o nosso interno, nunca o contrário, tá? Não é o externo que manda no nosso interno, é o contrário. O nosso interno é que manda no externo. Portanto, cuidado com o que você está fazendo com a sua vida. Cuidado com o que você está depositando do lado de fora da sua vida e não está cuidando do seu interno. Tem gente que só cuida do seu negócio, não cuida do seu dinheiro, cuida do financeiro, quer ganhar mais, quer não sei o quê, e esquece do interno. De repente dá um infarto no miocárdio porque está estressado ao extremo. Dali a pouco ele entra num processo de pânico, dali a pouco ele entra num processo de burnout, dali a pouco ele entra num processo de depressão e não sabe por quê. E muitas das vezes é o que eu vejo acontecer com algumas pessoas, que a vida dele externa está lá em cima. À medida que o tempo passa, ele vai se deteriorando cada vez mais internamente. Por quê? Porque ele não cuida do interno, ele não cuida do seu emocional, ele não cuida da sua saúde mental, ele não cuida da sua saúde emocional. E isso faz a diferença no que eu chamei de vida boa, tá? Na vida boa é que isso faz toda... Para conseguir essa vida boa é que essa escolha faz toda a diferença, né, doutor Silvério? Faz toda a diferença. A liberdade emocional na vida é uma das coisas mais importantes. E quando a gente fala em autoconhecimento, muitas pessoas não levam a sério. Gente, autoconhecimento é coisa séria, tá? Portanto, gente, leve a sério o autoconhecimento, que isso vai fazer a diferença na sua vida e nas vidas das pessoas que o cercam, nas pessoas que você ama. É isso aí. Era disso que eu ia aproveitar para perguntar sobre isso, Silveira, porque você trouxe aí agora há pouco, você trouxe um exemplo falando de um executivo, por exemplo, que passa a ocupar um papel de destaque numa companhia. Sim. Então você está trazendo aí essa questão profissional. Eu vejo que na questão familiar, como você disse agora, quando você pensa no seu autoconhecimento, você está pensando em você mesmo, você está trazendo um benefício quando busca o seu autoconhecimento para você mesmo e para as pessoas com quem você tem os seus relacionamentos, seja relacionamento profissional, seja relacionamento pessoal. Como que acontece, eu queria saber se é possível a gente fazer essa parte para entender a relação direta de zona de conforto de uma pessoa, aquilo que uma pessoa tem de comportamento, se ela for realmente preguiçosa, estiver na sua zona de conforto, não buscando a vida boa, mas está realmente preguiçoso, acomodado, isso influencia diretamente os relacionamentos mais próximos na família dele, tanto para cima quanto para baixo. Quando eu digo para cima ou para baixo, é assim, a pessoa influencia tanto positivo ou negativo, quanto também positivo ou negativo, e se também se ascendente e descendente, se ele influencia os filhos e também os pais, ou não? Isso mesmo. Os filhos, sim. Sim. Os filhos, principalmente. Sim. Principalmente os filhos, sim. A análise transacional tem um tema que a gente chama de script de vida, que eu vou falar disso em outro momento. Eu vou falar disso provavelmente quando falar de autoestima. Tá? Autoestima é um tema que também nós temos que fazer uma live sobre isso. Tá? Olha, certamente nós vamos fazer. É um tema e tanto. Vamos. Um tema e tanto. Lembre-se que uma criança é uma esponja. Ela absorve tudo que acontece na família, e principalmente com os pais. Por quê? Porque ela tem uma adoração pelos pais. É uma figura que nós chamamos de figura parental. E as figuras parentais são aquelas que cuidam da criança. Eu costumo falar que de 0 a 8 anos de idade, vamos dizer,
espinha dorsal da personalidade da pessoa já está formada. E essa espinha dorsal da personalidade ela é formada através dos cuidados ou dos não cuidados que os pais têm com o filho, tá? Então, isso é passado de, vamos dizer, aquilo que eu... Olha só, eu vou falar de outro jeito. Vamos. A gente só dá o que tem, né? A gente não dá o que não tem. Sim, sim. O que não tem, não Então, tem como. Sim. se eu tenho um bom autoconhecimento, se eu tenho eu trabalhei emocionalmente, a minha educação emocional, eu vou dar para meus filhos isto, né? Agora, se eu não trabalhei meu autoconhecimento, eu não evoluí nesse sentido, eu vou passar para os meus filhos aquilo que eu tenho, tá? E se eu sou uma pessoa acomodada, que estou sempre na zona de conforto, claro que os filhos vão absorver isto. Eles estão lá o tempo todo. E não é no que eu falo que ele vai se apegar. Ele vai se apegar naquilo que eu faço, aquilo que eles vê, aquilo que eles sentem. Então, é muito importante lembrar que o autoconhecimento é benefício para a pessoa que está cuidando do seu autoconhecimento e é importante para as pessoas que estão à volta dele também, que vivem com ele, principalmente os filhos, porque é isso que os filhos vão receber dos pais. É o que eles têm de melhor dentro de si. E se aquilo que é melhor não é tão melhor assim, né? É mais ou menos, é meia boca, é meia boca. É meia boca? Meu autoconhecimento é meia boca. Então eu vou Você vai acabar passando dessa forma. Dessa forma para os nossos filhos. Né? Fantástica essa questão que você está trazendo, Silveira, porque muitas vezes a gente vê quando fala em temas como sucesso, como busca de vida, os pais falando em formar sucessores e não apenas herdeiros, e toda uma preocupação louvável até de um preparo, mas um preparo bem voltado para essa questão que nós tratamos até antes aqui um pouco, empreendedora. A pessoa atenta a essa questão. Mas, por trás disso, como uma base, teve um momento em que você falou aqui, né, que tem que ter a sustância, ou o estofo, né, eu falei, de que adianta você ensinar? Você tem que, vamos supor que a ideia fosse passada assim, né, você tem que ser bem-sucedido para ser o meu sucessor, já que eu sou um homem bem-sucedido, por exemplo. E a questão emocional não está sendo compartilhada de uma forma, ok, vou chamar assim. É isso que está acontecendo hoje na sociedade, né? Dá uma lida lá, para quem gosta de ler filosofia, dá uma lida lá no Churran, no sul-coreano. Ele fala exatamente isto, que é um equívoco extraordinário, ou seja, é uma violação neural que a sociedade está fazendo com seus membros. E os pais não são, a sociedade somos nós, né? A sociedade somos nós. Que baixa lá de cima e está aí. A sociedade como diz, a sociedade é nós, né? É nós. É cada um de nós, é verdade. Olha só, tem uma questão aqui que apesar da gente já ter falado um pouco, eu vou trazê-la de uma forma mais direcionada. Eu queria saber se é possível trazer, se existisse um conselho, tem aquela história, né, Silveira, que se conselho fosse bom a gente vendia, não dava. Mas assim, se existisse um conselho, um aconselhamento para pessoas que estão na zona de conforto, na zona de conforto, entre aspas, que estão bem, estão se sentindo bem nesse momento, gostam da sua vida familiar, gostam do seu emprego, mas estão se sentindo assim, pressionadas pela sociedade a sair dessa dita zona de conforto. O que seria um aconselhamento? Também buscar o autoconhecimento para realmente perceber onde ela está? Olha, eu não sei outro meio, eu não conheço outro meio. E se alguém conhece, por favor, me fala que eu vou ficar muito agradecido. Né? Me conte, porque é através do autoconhecimento que a pessoa vai sair desse lugar. E tem uma coisa muito importante. Olha, não, eu já
já ganhei dinheiro, tenho uma família legal, então eu estou na minha zona de conforto. Provavelmente não está. Normalmente, a pessoa que é assim, que ela tem um bom nível, vamos dizer assim, de educação emocional, né? Provavelmente ela, se não alcançou, está muito próximo de alcançar a sua liberdade emocional, é aquela pessoa que está sempre em busca de algo novo. Ela está sempre em busca de novos conhecimentos, novas possibilidades. Ela não vai sair desenfreada para aí querendo ganhar dinheiro a todo direito. Não, ela já tem dinheiro, não precisa disso. Tá? Já tem uma família, já tem o que ela quer em termos de bens materiais, mas é uma pessoa que está sempre em movimento na busca de autoconhecimento. Isso torna-se natural para a pessoa. Entende? Tornar natural para a pessoa é ser cada vez mais o que verdadeiramente ele é. Ou seja, fazer uma boa terapia, uma boa psicoterapia, um bom trabalho de autoconhecimento, é o quê? É levar a pessoa a ser verdadeiramente o que ele é. Nada além disso. Simples assim. Entende? É o ser você mesmo. É ser você mesmo. Eu acho que a gente está chegando aí no nosso final. Pois né? é. A gente está chegando ao final, mas e para saber mais, porque esse assunto, na verdade, como você falou, a gente precisa. É importante que em outras lives nós abordemos outras vertentes desse assunto que a gente está chamando de liberdade emocional. Né? Esse autoconhecimento para obter essa liberdade emocional, como você disse, em algum momento nós vamos falar aqui de outros temas. Mas e para saber mais sobre esse assunto, Silveira, quem quiser saber mais agora, está acompanhando aqui, está assistindo esse vídeo e quer saber mais, como pode fazer? Tá. Boa. Eu vou fazer um pedido, então, a vocês que Vamos lá. estão nos ouvindo, né? Eu peço o seguinte, que você se inscreva no meu canal e você vai receber em primeira mão informações atualizadas e científicas sobre o tema liberdade emocional na vida, né? A sua participação, ela é muito importante. Para quê? Para que nós possamos divulgar cada vez mais esses conhecimentos sobre educação emocional, sobre evolução, sobre autoconhecimento, que, de uma maneira geral, isso não é muito colocado assim de uma maneira fácil de entender, de uma maneira que o leigo entenda, tá? Então, para você saber mais a respeito disso, é só você se inscrever no canal, que está aí o endereço aí na descrição do vídeo, tá? E eu te agradeço imensamente por fazer essa deferência aí, que é a única coisa que eu peço, tá? É isso aí. Muito bem. Bem, então hoje nós conversamos aqui com o Dr. José Silveira Passos. Zona de conforto foi o assunto de hoje, mas, como ele lembrou bem, para ter mais informações sobre esse assunto, liberdade emocional, se inscreva no canal para rimar no final aqui. Isso. Oi? Tá. É liberdade emocional na vida, tá, gente? Liberdade emocional na vida. Liberdade emocional na vida. Doutor José Silveira, muito agradecido. Bem, a gente volta a se falar, então, sobre outros temas dentro desse assunto. Então, até a próxima. Muito obrigado, Luciano, aí, pela sua colaboração aí em fazer essa entrevista comigo e gostei muito da sua maneira de conduzir, tá? Muito obrigado, viu? E nós que agradecemos valeu aí, pessoal. aqui. Um abraço a todos. Até a próxima. Até mais.